Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam cada vez melhor, né? E hoje eu vim aqui para a gente ter mais uma aula de PQVAE, Prevenção e Qualidade de Vida. Na última aula foi a história, né? Como agir perante os outros, que está dentro do tema família. Né? Então, falou um pouquinho sobre respeito, justiça, diálogo e solidariedade, que são os pontos básicos para vivermos em família. Então, nós vamos relembrar um pouquinho, né, essa história e depois eu vou explicar como será a nossa atividade. Então, essa semana, o nosso tema será como posso cooperar com minha família. Regras, limites e respeito. Esses são os pontos básicos para viver em família, certo? Então, vamos refletir um pouquinho como o ser e o agir ajuda no ambiente familiar, tá? Perceber a importância da família como parte fundamental na construção dos valores, né? Identificar fatores dentro da nossa família que nos ajuda e influencia no relacionamento familiar, participar das atividades de casa juntamente com a família, né? Reconhecendo que a família é um grupo, é uma equipe e precisa de afetividade, responsabilidade e também de cooperação, certo? Então, nós precisamos cooperar. E como nós temos que cooperar com a família? Fazendo a nossa parte. Cada um faz a sua parte, ajuda como pode, né? Então, eu vou lembrar um pouquinho a história para vocês da semana passada. Então, essa daqui é como agir perante os outros, foi a história da semana passada, né? Que há em certos dias, né, que a gente às vezes acorda com algumas dúvidas, algumas inquietações, né? E a gente nem mesmo sabe de onde vem tudo isso, né? E a gente precisa de alguns pontos básicos para a gente viver em família, conviver. E conviver em família não é fácil, né? Precisa ter algumas coisas básicas para poder essa convivência ficar harmoniosa, né? O nosso dia a dia, né? A gente agir, saber como agir diante de algumas situações, né? E para isso a gente precisa de 4 palavrinhas mágicas. Aqui não sei se está dando para ver, mas é o respeito, justiça, diálogo e solidariedade, certo? Essas são as palavrinhas básicas, né? Para a gente conviver, para a gente viver em família. O respeito, né? Não tem nada a ver com obedecer sem saber o porquê, né? Devemos respeitar o outro para passarmos a exigir o respeito. Então, quando você respeita, aí sim você pode cobrar o respeito do outro, né? Respeitar aquele que pensa diferente de nós, né? Aquele que não tem a mesma cor de pele, a mesma religião e muitas outras coisas que nos diferenciam um dos outros, certo? E a justiça, né? Todos nós temos direitos e deveres. A justiça, ela exige que sejamos tratados com igualdade, saber respeitar os outros para sermos respeitados como cidadãos, né? Como merecemos. Também é importante o diálogo, né? O diálogo tem um poder mágico, pois é capaz de transformar as coisas ruins em boas. Na medida que crescemos, aprendemos que conversando podemos nos entender. Através do diálogo, podemos também esclarecer muitas situações difíceis. Então, tudo é conversar, certo? Se está com alguma situação ruim, tem que conversar. E solidariedade, ser solidário, né? Preocupar com o bem-estar do outro, com as dificuldades daqueles que necessitam de apoio, né? Com as atitudes de desrespeito, ser solidário com essas questões, né? Com injustiça, preconceito. Ser solidário é ser, antes de tudo, comprometido com o bem de todos
Então, são as 4 palavras, né, que tá aqui, ó, respeito, justiça, diálogo e solidariedade. Então, essas são as 4 palavras para poder viver bem em família, ter uma boa convivência com a família. Depois é só misturar isso aí tudo, fazer um tempero que a convivência familiar vai ficar, ó, beleza. E hoje, a atividade que eu tenho para propor para vocês é que vocês desenvolvam atividades, né, para ajudar nas tarefas de casa. Então, eu vou colocar aqui algumas sugestões de atividades que vocês podem estar fazendo aí na família de vocês. Se tiver outra atividade que você queira fazer também que não está escrito aqui na lista, não tem problema. Só você escrever no seu caderno o que você vai estar fazendo durante a semana. Você vai escolher uma atividade como meta da sua semana. E você vai fazer durante toda a semana. Tentar cumprir. Nós não estamos estudando regras, limites e respeito. Então, você vai tentar colocar essa regra para você. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você escolheu arrumar o seu quarto todos os dias. Então, isso é a sua meta. Você vai tentar fazer isso todos os dias, certo? E depois você pode tirar uma foto ou registrar esse momento você organizando seu quarto, né? O que você escolheu fazer. E manda aí para nós, certo? Então, essa é a atividade de hoje. Fazer a sua parte, cooperar com a sua família. Faça a sua parte. Tchau, até a próxima aula.